Olá, pessoal do canal Dom Soccer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fiquei um tempo sem lançar vídeos fazendo comentários sobre futebol por causa de compromissos e acabei não lançando vídeos nesse tempo, mas estou hoje aqui especialmente por um motivo muito interessante, né? E enfim. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero dar um lembrete, um recado a vocês. Não sei se vocês perceberam, eu lancei um vídeo de uma música chamada Olha a Boneca. É uma música minha. E eu lancei a música já tem alguns dias, né? Acho que aproximadamente um mês. E nos próximos dias, fiquem atentos, eu vou lançar um clipe que eu fiz dessa música, Olha a Boneca. E o clipe ficou muito bom, eu espero que vocês gostem. A música eu lancei há alguns dias, mas o clipe ficou sensacional, né? A produção de um brother meu, um amigo meu chamado Arthur Simer, um produtor de clipes. E enfim, vou estar lançando aí nos próximos dias, né? Então fiquem atentos, que se inscreva no meu canal, né? Que isso é muito importante, né? Principalmente para mim. E vocês que gostam de futebol e de música também, né? Eu acho interessante vocês estarem se inscrevendo, que a música realmente é muito boa, né? Vocês, se quiserem ouvir a música, vá lá e aqui mesmo no meu canal e assistam e ouçam, né? E da mesma forma, fiquem atentos, né? Se vocês se inscreverem no meu canal, assim que o clipe sair, vocês vão estar recebendo a notificação aí no YouTube de vocês. Ok, galera? Muito obrigado. E o assunto, hoje eu resolvi falar sobre esse assunto porque todo mundo sabe, né? Quem assiste meu canal, quem me acompanha já, sabe que eu sou flamenguista, sabe que eu torço muito pelo Flamengo. Gosto de futebol de uma maneira geral, mas sou flamenguista, assim, fanático. E a maioria dos meus vídeos é comentando sobre os jogos do Flamengo. E nesses últimos dias, né, o Flamengo tem sido alvo, né, dos noticiários, né, esportivos, porque o Flamengo, primeiramente, hoje nós estamos na terça-feira, no domingo o Flamengo sofreu uma goleada, mais uma, né, goleada no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. Eu até tinha feito um vídeo do início do Campeonato Brasileiro, né? Fiz um prognóstico aí falando que o Flamengo ia brigar pelo título, né? Falei também do Atlético, acredito. E o Atlético acabou goleando o Flamengo por 4-0, né? E foi a sexta goleada, a quinta ou sexta goleada do Domenech Torrente, que era o treinador do Flamengo, e o Domi acabou sendo demitido do Flamengo. E o Flamengo, que vinha sofrendo muito com a questão defensiva, o time vinha sofrendo muitos gols, né? Realmente, e sofrendo goleadas, né? Uma atrás da outra, não uma atrás da outra, né? Vinham, né, desse momento, né? Dessa campanha, né? Nessa era Domi, o Domi sofreu várias goleadas. Uma delas foi pro Independente Del Valle, 5-0 na Libertadores, mas o Flamengo conseguiu reagir na Libertadores, se classificando em primeiro. Sofreu goleada recente para o São Paulo de 4-1. Teve a goleada também para o Atlético Goianiense, também por 3-0. Enfim, e essa última agora para o Atlético Mineiro. Não sei se eu lembro de mais alguma, se eu não me engano, acho que foram 6 derrotas do Flamengo. Dessas 6 derrotas, né, que o Domenech Torrente teve no Flamengo, foram 4 goleadas. Então, inclusive, foram 2 goleadas em menos de uma semana, né? Uma semana praticamente, na verdade, né? Porque na semana retrasada o Flamengo foi goleado pelo São Paulo, né? 4-1, que o Flamengo inclusive tinha a chance de ser líder e tomar a liderança ali do Internacional, né? Que também, depois nós vamos falar também do Internacional também. O que acontece? O Internacional tropeçou diante do Corinthians. O Flamengo tinha a chance de ser líder e tinha uma chance, acho que do meu modo de ver, né, ainda mais um torcedor flamenguista, quando o Flamengo tem uma oportunidade dessa, jogando no Maracanã, diante do São Paulo, que é uma equipe que, assim, bacana, que joga futebol bacana, mas é uma equipe vulnerável
assim, até com um estilo de jogo parecido do Flamengo, né, o São Paulo, mas era uma equipe que também, até na questão defensiva, eu achava, né, acreditava que o Flamengo iria não ganhar de maneira tranquila, mas eu acreditava que o Flamengo iria ganhar do São Paulo. O Flamengo acabou sendo goleado de 4-1, né, foi goleado por 4-1. O Domi falou que foi um placar mentiroso, que o Flamengo teve chances, né, perdeu 2 pênaltis, enfim, mas o Flamengo foi goleado por 4-1, foi uma derrota assim, humilhante. Aí, uma semana depois, o Flamengo foi goleado de novo pelo Atlético Mineiro, né, por 4-0, né, a derrota até mais humilhante ainda, né. No meio da semana o Flamengo se classificou para a Copa do Brasil, mas tomou 2 gols, ou seja, em uma semana o Flamengo tomou 10 gols. E aí eu fiquei sabendo, né, nessa última semana, que o Domi, no trabalho dele lá nos Estados Unidos, né, no New York City, né, ele era um treinador que a equipe fazia uma boa campanha, exatamente, a história era igualzinha contra o Flamengo, né, quer dizer, o Domenech Torrente vive um paradigma, ou um dilema, né, na vida dele, né, paradigma ou dilema. Se vocês não sabem o que é paradigma ou dilema, pesquisam aí na internet, ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando o que é paradigma, terei um imenso prazer de falar para vocês o que é paradigma, né? Mas enfim, o Domenech Torrente, na equipe norte-americana, ele na liga norte-americana passava pela mesma situação. A equipe fazia uma boa campanha, mas a equipe sofria muitos gols, né? Então é um treinador que não cuidava muito bem do seu sistema defensivo. E a equipe levava muitos gols. Eu, inclusive, assistindo alguns jogos do Flamengo, eu percebi que o Flamengo era um time muito desorganizado defensivamente. E às vezes, quando enfrentava equipes que tinha um sistema ofensivo muito bom e que tinha um forte contra-ataque, por exemplo, o caso do São Paulo, por exemplo, uma equipe que tem um contra-ataque forte, o caso do Independente Del Valle, o caso do próprio Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro do São Paulo joga muito no contra-ataque, é uma equipe muito forte no contra-ataque. O Flamengo sofria muitos gols. Então, era uma coisa que o Flamengo tinha que acertar, e às vezes o Domenech ele não aceitava que o Flamengo precisava acertar nessa questão. Ele achava que isso era normal, que o Flamengo, ele até chegava a dizer que o Flamengo com o tempo iria começar a marcar vários gols nas partidas, e realmente isso aconteceu. Só que o Flamengo acabou mesmo assim, era uma equipe que sofria muitos gols, quase todos os jogos o Flamengo sofria gols. A equipe sofria gols praticamente todos os jogos, todas as partidas. Era raro você ver uma partida que o Flamengo vencia e não sofria gols. Era muito difícil isso acontecer, né? Mas tinha até uma partida que o Flamengo teve contra o Atlético Paranaense, a primeira partida na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou de 1-0, né? Mas também teve um pênalti que o Hugo acabou se destacando, né? Que foi um dos poucos, assim, dentro dessa equipe, né, que se destacou ali nessa era do Domenech Torrente, que foi o Hugo, né? Que eu até acredito, né, que deva continuar agora com um novo treinador, que eu vou falar mais lá para frente, né, mas acredito que vocês devam saber quem é, né. O Pedro também é um jogador que se destacou muito, né, fazendo gols praticamente todos os jogos, e o Everton Ribeiro, que acabou indo para a seleção brasileira, mas teve queda de rendimento de vários jogadores, por exemplo, Bruno Henrique, né, ele aos pouquinhos estava começando a retomar o bom futebol dele, né, que fez ele ser o melhor jogador da Libertadores do ano passado. O Gabigol também estava caindo muito de rendimento, né, tanto que sofreu uma lesão também. Então o Domi acabou, do meu modo de ver, né, e pelo elenco que o Flamengo tem, que o Flamengo realmente tem um elenco fortíssimo para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro, para esse segundo turno, até para Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, né? Então, o Flamengo, eu acho que a saída do Domi, acho que foi uma saída e que eu particularmente aprovo, né? Ele saiu, foi ontem, segunda-feira foi anunciada a demissão dele. E aí, né, em poucas horas, né, cerca de 4 horas, segundo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele disse 4 horas o Flamengo acertou com o seu novo treinador, que se chama Rogério Ceni. E aí tem uma coisa, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque assim, o que acontece? Eu sou flamenguista, como eu disse para vocês sabem muito bem,
né? Reiterando isso. Mas assim, se eu não fosse flamenguista, se por exemplo eu nascesse em São Paulo, eu só falo para todo mundo, eu sou capixaba. E aqui no Espírito Santo a maioria do pessoal torce pro Flamengo, né? Aqui onde eu moro, a maioria é flamenguista. Mas se eu nascesse em São Paulo, eu com certeza torceria pelo São Paulo. São Paulo é um clube que eu admiro muito, né? O São Paulo é um clube, assim, no meu modo de ver, vencedor. Teve uma época, assim como o Flamengo está vivendo essa época hoje, o São Paulo teve uma época que o São Paulo ganhava tudo. Ele ganhou Mundial, ganhou Libertadores, ganhou Paulista, ganhou Brasileiro, que foi mais ou menos ali década de 2000 e tal. E o São Paulo viveu um bom momento e um dos grandes responsáveis, assim, não o maior responsável, né? Mas um dos principais responsáveis por esse momento bom do São Paulo, né? Que o São Paulo também viveu um bom momento nos anos 90 ali com o Tele Santana. Um dos grandes responsáveis, eu acredito que foi esse cara chamado Rogério Ceni, que é um cara super vencedor assim no futebol e que está iniciando a carreira de treinador de alguns anos para cá, né? Ele se aposentou em 2015, há 5 anos. E ele vem fez uma campanha excelente com o Fortaleza, sendo campeão 4 vezes, né? Ganhando 2 campeonatos cearenses, uma Copa do Nordeste, inclusive, e uma Série B de 2018. O Rogério Ceni fez uma campanha assim, fez um bom trabalho assim no Fortaleza. No Cruzeiro e no São Paulo não fez um bom trabalho. No Cruzeiro ele acabou se complicando até pelo momento da crise que o Cruzeiro vinha vivendo. Ano passado ele assumiu, ele estava no Fortaleza, foi pro time do Cruzeiro, assumiu o Cruzeiro, aí o Cruzeiro passando por crise, ele teve problemas de relacionamento com jogadores, inclusive especialmente com o Thiago Neves. Né, pessoal que acompanhou sabe do que eu estou falando. E depois retornou ao Fortaleza, né? Ele teve essa situação, né? Saiu do Fortaleza no meio do Campeonato Brasileiro e assumiu o Cruzeiro. E aí ele voltou pro time do Fortaleza no mesmo ano passado. Ele começou como treinador no São Paulo, também não conseguiu fazer um grande trabalho no São Paulo, e aí teve a chance no Fortaleza, que foi a grande chance na carreira dele, e aí ele fez um grande trabalho. Eu, inclusive, esse ano, época de jogos do Fortaleza, escalei muito o Rogério Ceni no Cartola, né, porque eu achei que o trabalho dele no Fortaleza foi um trabalho digno, né, e conseguiu até levar o Fortaleza, inclusive, para a Sul-Americana. Esse ano, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chegou até a brigar para entrar na Libertadores. Não entrou ali no G6, né? O Fortaleza chegou a estar em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. E tem um ponto, uma questão que é muito interessante. O Fortaleza é a segunda... Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje. O Fortaleza era a segunda melhor... né? É a segunda melhor defesa do campeonato, enquanto que o Flamengo com o Domenech Torrente é a segunda pior defesa, né? Segunda pior defesa, né? Então, assim, voltando a falar do Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni, ele assume o Flamengo num momento que eu acho que, assim como o Domi, né? Aí vai a minha opinião em relação ao Rogério Ceni. O Rogério Ceni, na minha opinião, eu acho que é uma aposta. Assim como o Domi. O Domi, quando ele veio para o Flamengo, ele foi uma aposta. Né? Não acho que, por exemplo, Jorge Jesus não seria uma aposta. Né? Eu acho que o Jorge Jesus ele veio para o Flamengo exatamente para estruturar. Ele, como era um treinador que tinha experiência no futebol europeu, né? Inclusive um treinador que chegou 2 vezes a ser vice-campeão, isso é uma coisa que a imprensa brasileira poucas vezes fala, né? O Jorge Jesus tem uma diferença, ele nunca foi auxiliar, ele é um cara que tem, no meu modo de ver, experiência, né, no futebol europeu, futebol de maneira geral, e essa experiência dele de futebol europeu foi fundamental para montar o Flamengo o ano passado, essa experiência. E essa experiência que o Jorge Jesus teve, né? Então essa experiência que o Jorge Jesus teve, né, que foi importante, né, para a montagem do Flamengo ano passado, essa experiência faltou para o Domi, né? Que o Domi só foi treinador uma vez, né? E foi, né, e grande parte da carreira dele foi auxiliar do Guardiola.
Ele veio como eu acho que o Flamengo contratou o Domi mais pelas ideias dele. Como era uma ideia, ele foi auxiliar do Guardiola durante muito tempo. Provavelmente ele tinha as ideias parecidas com o do Guardiola e, né, teve uma questão até que o pessoal está falando e é verdade. O Domi, ele prometeu manter a ideia do Jorge Jesus. Talvez essa foi a grande questão. Eu acho que talvez a diretoria do Flamengo, ao contratar ele falar assim, ó, o Jorge Jesus joga assim dessa maneira. Nós já temos um padrão de jogo, nós temos uma maneira de jogar, né, que o treinador deixou a equipe dessa maneira, né, e aí ele disse que iria manter, né, essa ideia, né, só que eu acho, né, que igual o comentarista da ESPN, né, ele, acho que é o Calçade, ele disse o seguinte: é muito difícil, ainda mais quando os seres humanos são muito diferentes um do outro. Por exemplo, o Domi não é igual ao Jorge Jesus, então ele não vai fazer um trabalho idêntico ao Jorge Jesus, ele vai tentar colocar ou implantar as ideias dele. Só que, porém, nesse período, ele não conseguiu transmitir aos jogadores ou implantar essas ideias. Ou ele conseguiu, assim, ou ele era um cara que cuidava muito ofensivamente, porque eu acho que ofensivamente o Flamengo não estava mal. Acho que o problema do Flamengo não é ofensivo, o problema do Flamengo é defensivo. Esse é o verdadeiro problema do Flamengo. Por exemplo, o Domi, ele escalava o Gustavo Henrique, que estava falhando todos os jogos ele estava falhando. Então, ofensivamente, eu acho que o Flamengo não tinha problemas. O Flamengo era inclusive o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Tá? Inclusive, só que o Flamengo, é o que acontece, o Flamengo teve 4 oportunidades, 4. Uma foi contra o Bragantino, outra contra o São Paulo e teve essa contra o Atlético Mineiro. Então o Flamengo teve 4 oportunidades, teve uma aí que eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar. Que o Flamengo teve de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não assumiu. Quer dizer, o Flamengo ficou durante todo o campeonato sem assumir a liderança. Com o elenco que tem, com o time que tem. E tem uma questão que é importante. O Flamengo não tem zagueiros ruins, né? No sistema defensivo, eu até estava criticando que o Flamengo estava investindo muito na questão de atacantes. Mas o Flamengo não estava contratando, por exemplo, estava faltando lateral direito, estava faltando zagueiro. O Flamengo trouxe 2 zagueiros, trouxe o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. E aí, né, com o próprio Domi foi entrando o Natan, que é muito bom zagueiro, o Noga, que também é muito bom zagueiro, e o Otávio, né, além do Rodrigo Caio, né, que está machucado. Então o Flamengo, hoje eu vejo que o sistema defensivo do Flamengo é por uma questão de mau posicionamento, não é por questão de plantel, né? Inclusive o Rogério Ceni, dentro do Fortaleza, ele conseguiu fazer uma boa campanha, conseguiu montar um time muito bem defensivamente com zagueiros de nível técnico inferior aos zagueiros do Flamengo, por exemplo. Mas, enfim, o que eu penso em relação ao Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni pode fazer um grande trabalho no Flamengo, mas é o que eu digo, é uma aposta. Se ele vai dar certo no Flamengo ou não, isso é incógnita. O Flamengo tem elenco para brigar pelo título? Tem, para brigar por vários títulos, inclusive está brigando. O Domi poderia ser campeão com o Flamengo? Poderia, mas o que eu vejo é o seguinte, hoje, o meu pensamento, o Rogério Ceni é melhor treinador que o Domi, tem mais experiência, né? O Domi pode ser um treinador até com mais conhecimento, até mais capacitado por ter trabalhado na Europa com um grande treinador que é um treinador de outro patamar, que é o Guardiola, mas ele não tem uma coisa é você se auxiliar, outra coisa, que o auxiliar você aprende muita coisa ali na teoria, outra coisa é você ser treinador, você ser um técnico na prática, que você tem que aplicar muitas coisas, não só ter apenas a teoria, que provavelmente o Domi ali, ele pode ter ajudado muito o Guardiola na montagem de seus times, né? O próprio Barcelona, por exemplo.
Mas outra coisa é você ser o líder. O técnico, o treinador é o líder. É ele que lidera, é ele que toma a decisão final. Então ali o Domi, eu acho que nas decisões finais dele, em muitas partidas e muitos jogos, ele foi infeliz. Até principalmente nas trocas, né, nas alterações nos jogos. Né? Teve, por exemplo, nessa reta final aí dele, nesses últimos jogos, ele tirou o Everton Ribeiro, que era o principal armador do time. No próprio jogo contra o Atlético Mineiro, ele tirou o Everton Ribeiro, quando o jogo estava 3-0. Tudo bem, estava perdendo de 3-0, mas mesmo assim o Flamengo poderia, quem sabe, reagir ou fazer 2 gols, enfim. Né? Mas para reagir, você tem que ter um jogador para armar jogadas, e o Flamengo não tinha. Quer dizer, vai esperar só do Gerson para armar jogadas? Não, então o Flamengo não tinha um armador porque ele tirou o Everton Ribeiro. Então eu acho que assim, o Domi, ele tinha que, se ele permanecesse no Flamengo, ele tinha que mudar a filosofia dele, mas eu achava muito difícil, porque nas próprias entrevistas dele, né, ele realmente mostrava muita resistência. Ele achava que as ideias dele é essa mesmo, pronto, acabou, que o time não precisava melhorar, né? Então era normal tomar 4-0 do Atlético Mineiro, era normal. Eu acho que não é normal, né? Sinceramente, com o elenco que o Flamengo tem, não é normal tomar de 4-0 do Atlético Mineiro. Se perder de 1-0,